Bom dia! Estamos aqui hoje mais uma vez na nossa EBD da IBIPA. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo você que está aí de casa, né? Estamos aqui hoje, domingo, 9h30 da manhã, juntos para compartilhar a palavra de Deus, juntos para compartilhar a sabedoria divina. Estamos aqui hoje para falar sobre o que a Bíblia diz sobre capacidade. Isso mesmo, a aula é sobre o que a Bíblia diz sobre capacidade. O texto será lá em Mateus 25:14. Mateus 25:14. Mateus 25:14, né? Nós vamos falar sobre capacidade. Abra aí sua Bíblia, abre no celular, abre no papel. Vamos aí, vamos começar, vamos dar andamento na nossa aula. Vamos falar sobre capacidade. O que a Bíblia diz sobre capacidade? O profeta Eliseu diz, né, para a viúva, né? Enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Ou seja, enquanto tiver capacidade, Deus vai mandar talento. Enquanto tiver capacidade, Deus vai mandar talento. Acabou a capacidade, acabou as vasilhas, Deus corta o azeite, Deus corta os talentos. Então muitas vezes, né, nós não pensamos assim, Deus não me dá o que eu quero. Não, Deus só dá para fulano. Não, Deus, olha lá, aquela pessoa ali tem tantos talentos, e eu não tenho nenhum. E eu tenho anos, né, anos na igreja, eu tenho anos de vida e não tenho nenhum talento, né? Ou às vezes o talento que você tem, você não faz nenhum uso, né? Mas então o que a gente quer dizer? Eu quero dizer hoje que você precisa aumentar a sua capacidade para que Deus te dê talentos, né? A intenção quando você aumenta a capacidade é avançar. Quando você avança, você consegue aproveitar melhor o tempo, né? Quem conhece a história do presidente Juscelino Kubitschek, né? Um dos lemas dele era avançar 50 anos em 5. Avançar 50 anos em 5 anos. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que o quê? O nome dele foi marcado na história. Por quê? Porque ele trouxe um grande avanço para o Brasil. Ele trouxe um grande avanço para o Brasil. Mas por quê? Porque ele aumentou a capacidade. Porque ele ganhou mais talento. Porque ele conseguiu avançar. Porque ele conseguiu remir o tempo, né? Remir o tempo. Ele não ficou aí esperando, né? Esperando que Deus mandasse uma coisa do céu, né? Uma coisa assim que fosse na pessoa e capacitava ela de uma forma muito, né? Coisa de filme. Mas só que muitas vezes a gente fica esperando isso. Nós esperamos, né? Que as coisas aconteçam de forma milagrosa, mas nós mesmos não fizemos nada para trabalhar nisso. Mas antes de falar um pouco sobre esse assunto, que isso era só a introdução, vamos dar início aí à nossa leitura e ao nosso estudo. Abra aí sua Bíblia em Mateus 25:14, né? Esse capítulo de Mateus 25:14 é um capítulo apocalíptico, né? Ele fala sobre a volta de Jesus, ele fala sobre a parábola das 10 virgens, né? E uma das outras, da terceira parábola é a parábola dos talentos, né? E ela diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Olha só isso aqui. A cada um de acordo com a sua capacidade. Deus dá de acordo com a sua capacidade, né? Olha só, né, o Senhor, né, isso numa parábola, né, conta que o Senhor chega ali, vai fazer uma viagem, e ele tem 10 talentos na mão, né? Nisso 10 não é específico, assim, só na frente que deu específico. Mas ele tem uns talentos na mão, ele fala: 5 talentos para esse, 2 talentos para esse e 1 talento para esse aqui. Cada um de acordo com a capacidade, porque certamente ele já sabia qual que era a capacidade de cada um. O que cada um
era capaz de multiplicar. Às vezes você vai pensar assim, nossa, mas o que ganhou um, ganhou tão pouco, né? Tão pouco, só um. Ele tá certo mesmo, ele tinha que guardar, vai que ele investe isso e perde. Só que Deus ainda escolheu ele para confiar um talento, crendo que ele ainda tinha condições de multiplicar esse um talento que ele tinha, né? Mas é o que a gente vai ver. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, quando nós vemos isso aqui, nós vemos que é o que aconteceu ao contrário, né? Era que no último servo que recebeu só 1 talento, ele não multiplicou igual os outros. Os outros multiplicaram. O que tinha 5 ganhou mais 5, ficou com 10. O que tinha 2 ganhou mais 2, ficou com 4. E o que tinha 1, por medo, enterrou. Enterrou e não multiplicou. E nós vemos que muitas vezes, né, a gente fica assim, não, mas Deus é injusto. Mas você acha mesmo que Deus é injusto? Você acha mesmo que Deus ele vai te dar um talento se você não vai multiplicar? Porque quando a gente vê aqui a pessoa que ganhou 5 talentos, sabe o que ele fez? Ele imediatamente, né, aplicou-os. Ele não ficou esperando uma oportunidade. Por quê? Porque Deus já tinha dado o talento. E se ele já tinha um talento é porque ele tinha capacidade. E a gente vai vendo que o quê? Deus, ele, justamente por isso, porque ele é justo, né? Porque ele é justo que ele dá de acordo com a capacidade. Você aumenta a sua capacidade como? Né? Você aumenta a sua capacidade quando você lê mais, quando você está em ambientes, né, que te proporciona esse aumento de capacidade. Que eu falo, o que seria ambientes que proporcionam? Seria a igreja, seria uma faculdade, seriam congressos que você participa. Quando você estuda mais, né? Quando você busca conhecimento, seja através de cursos, seja através de livros, né? Você tem que estar constantemente lendo, né? Então a gente vê assim que o método, né, para que você aumente a sua capacidade depende de você. O talento Deus dá. Deus dá o talento. Mas quem aumenta a capacidade é você. Então ele vai dar de acordo com a sua capacidade. Invista seu talento imediatamente. Não fique esperando, não espere que algo aconteça. Né? Não espere que algo sobrenatural ou quando uma oportunidade muito certa ou muito clara, né, apareça na sua frente. Dando continuidade no texto, nós temos mais um sentido aqui. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, o que eu quero falar para vocês hoje, né? 3 coisas que você precisa para aumentar a sua capacidade e 3 coisas que você precisa eliminar, que são coisas que estão travando esse aumento dessa capacidade. Então, as 3 coisas eu já até falei. Ler mais, né? Ler livros, né? Você é a média dos livros que você lê. Quantos livros você leu esse ano? Quantos livros você tem lido, né? Ou às vezes você vai falar assim, nossa, eu só li aqueles livros infantil da escola, aqueles livros que tinham os desenhos. Não, então tem uma coisa errada. Tá vendo por que a capacidade não está chegando para você? Por que você não aumentou essa capacidade? Você precisa amadurecer. Você precisa ler mais, né? Ler os livros certos, né? Você precisa buscar conhecimento, você precisa estudar mais. Você precisa, em segundo lugar, andar com as pessoas certas, né? Com quem você tem andado, né? As pessoas que você tem andado, tem
agregado algo na sua vida ou tem tirado algo da sua vida? Ou ela tem colocado somente coisas que não agregam em nada? Busque andar com pessoas que acrescentem na sua vida, pessoas que têm algo para dar. Algo para dar em sabedoria, em conhecimento, em experiência, em palavras, em instrução. Pessoas que vão te mentorear, pessoas que vão te levar para o caminho certo. Pessoas que vão te dar a instrução de como se tornar uma pessoa mais sábia. Terceiro lugar, estudar. E frequentar ambientes que te proporcionam isso. O que são ambientes que te proporcionam, né? Frequentar a igreja, frequentar congressos, frequentar reuniões, mesas de estudo, frequentar cursos, né? Olha aí, para você ver que você que é da nossa igreja, da Igreja Batista Ipanema. Essa semana agora nós estamos começando um curso que será ministrado pelo irmão Renato, né? Que eu vejo, olha só, a oportunidade de o quê? De aumentar a capacidade. Mas igual ele falou. Às vezes eu vou olhar para aquilo e vou falar, não, mas eu não sou líder. Para que eu vou mexer com isso? Mas quando você fala isso, você também, em sequência, você não pode reclamar de quê? Ah, mas Deus não me dá nenhum talento. Não, essa igreja não me dá nenhuma oportunidade. Nossa, eu não tenho oportunidade de falar para as pessoas. Eu queria ser alguém que tivesse a palavra certa para as pessoas. Mas se você não aumentar a capacidade, você acha que você vai ter alguma coisa para falar para as pessoas? Se você não aumentar essa capacidade, você não tem nada para falar para as pessoas. Bem pelo contrário, né? É melhor que você fique calado, né? Porque senão você pode passar por tolo, né? Quem não tem nada para falar, é melhor não falar nada. E o que eu preciso eliminar? Quando a gente vê aí o texto, né? No 24, vamos ver a sequência aí. No 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Então a primeira coisa que ele dá aí, sabe o que ele deu aqui? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Sabe o que é isso aqui? É uma desculpa. Primeira coisa que você tem que eliminar é o quê? Desculpa. Alguém consegue compreender essa desculpa? Eu não consigo compreender. Eu estou lendo esse texto aqui, eu não consegui compreender esse versículo, porque é uma desculpa tão esfarrapada que não faz sentido. Só que ele se baseia tanto nessa desculpa que ele fica confortável, né? Já tem um ditado que diz, né? Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então, uma coisa que você tem que eliminar da sua vida é desculpas. Não é desculpa de pedir desculpas, são desculpas por que eu não estou fazendo, por que eu não vou fazer, não porque eu estou cansado, não porque eu não tenho tempo, não porque eu tenho que cuidar da casa, não porque eu tenho que cuidar dos filhos, não porque essa pandemia, né? Eu vou estar na igreja não, né? Ela é muito perigoso, eu não vou me expor não. Então assim, são coisas que as pessoas ficam caçando desculpas para não se capacitar. Então elimine as desculpas. Primeira coisa. Quando a gente continua lendo, ele fala assim, por isso tive medo. Por isso tive medo. Então, a segunda coisa a eliminar é o quê? Medo. O medo, ele te bloqueia. O medo, ele te bloqueia. E quando você tem medo, você não consegue avançar. Você não consegue falar. Você não consegue buscar conhecimento. Você não consegue estar em um ambiente certo. Você não consegue falar com as pessoas certas. Você não consegue achar que aquilo é para você, né? Por ter medo, você fala, não, isso não é para mim não, isso é demais, né? Então, o medo, ele te bloqueia. Elimine o medo. Elimine desculpas. Elimine o medo, né? E a terceira coisa, olha aqui. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence, né? Quando a gente vê isso, né, nós vemos aí medo, desculpas e outra coisa, distrações. Elimine distrações. Com que você tem distraído? Na primeira aula que eu fiz aqui no Facebook, eu falei de como provocar mudanças, né? Como provocar mudanças na sua vida. E eu falei muito de distrações. Nós temos nos distraído muito. Nós temos buscado muito entretenimento. E nós temos muito entretenimento nas nossas casas. Principalmente com a internet.
né? Principalmente com a TV Smart, principalmente com o Wi-Fi, principalmente com amizades. Nós nos distraímos muito. Nós estamos nos distraindo, às vezes, em falando da vida das pessoas. Nós estamos nos distraindo com fofoca. Nós estamos nos distraindo com disse-me-disse. Só que tem um porém. Quem vive o propósito de Deus na sua vida não tem tempo para disse-me-disse. Quem vive o propósito de Deus na sua vida não tem tempo para disse-me-disse. Não tem tempo para fofoca. Por quê? Porque ele tem que viver o propósito de Deus na vida dele. Então, de repente, se você está aí muito preocupado com fofoca, o fulano disse isso, o fulano postou isso sobre mim, quer dizer que você não está vivendo o seu propósito. Por quê? Porque você está preocupado. Porque você está se distraindo com isso. Então, 3 coisas que você precisa eliminar para aumentar essa capacidade: medo, desculpa, distrações. Medo, desculpa, distrações. 3 coisas que você precisa fazer: ler mais, andar com as pessoas certas, estar nos ambientes certos. Fazendo esses 3 segredos, né? As 3 coisas que você deve fazer e as 3 coisas que você deve eliminar, você vai aumentar a sua capacidade. Fazendo isso, você aumenta essa capacidade, Deus aumenta os talentos. Você aumentou essa capacidade, Deus aumenta os talentos. E Deus aumentando a sua capacidade e aumentando seus talentos, o que você tem que fazer? Investi-los imediatamente. Investi-los imediatamente. Não, mas eu não sou da igreja, eu não vou tanto na igreja. Eu estou numa época de pandemia, eu sou do grupo de risco. Eu não posso me expor. Quem diz que você aplica seus talentos apenas na igreja? Os seus talentos você aplica na sua vida. A igreja é um dos locais que você aplica os seus talentos. Mas os seus talentos você aplica na sua vida, né? Ele dá conforme a sua capacidade. Anote isso aí. Ele dá conforme a sua capacidade. Onde você quer chegar? Você quer ficar no mesmo lugar? Depois dessa pandemia, você quer ficar no mesmo lugar? Você quer voltar para a igreja? Você quer voltar para o seu trabalho? Você quer voltar para o seu convívio social? Sendo a mesma pessoa ou pior? Exemplos, né? Se você aumentar essa capacidade, né? Por exemplo, se eu quiser mais água, né? Se eu quiser mais água, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o tamanho do meu copo. Se eu quero mais dinheiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a minha capacidade de ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar mais formas, adquirir mais formas que ganhem dinheiro. Se eu quero mais unção, eu tenho que aumentar minha capacidade, ou seja, eu tenho que buscar mais espiritualidade para aumentar minha capacidade para mim ter mais unção. Se eu quero uma vida emocional mais forte, eu tenho que aprender a gerir emoções. Eu tenho que aumentar minha capacidade de gerir emoções. Mas isso que você está falando, você está falando sobre a pessoa prosperar. Quem disse que prosperar é pecado? Quem disse que prosperar é só dinheiro? Né? Isso que eu estou falando, né? Você vai falar assim, de repente, igual eu falei, mas Deus ele é justo. Justamente, Deus é justo. Por isso que Ele dá conforme a capacidade de cada um. Não sou eu que estou falando. É Mateus 25, 15. Se você chegou aí, Mateus 25, 15. Que está falando. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um deu de acordo com a sua capacidade. Né? E quando a gente vai ler a sequência do texto, que é a parte uma parte interessante, né? Que aí é o resultado. Olha só isso aqui. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Então o Senhor dele vai lá e repreende ele. Pelo quê? Porque Deus ainda deu para ele um talento, porque ele ainda existia uma capacidade de um talento. E ele tinha capacidade de multiplicar pelo menos mais um. Nem que ele colocasse aquilo no banco, né? Que ele falou. Nem que você poderia ter dado aos banqueiros, né? Mas ele preferiu fazer o quê? Enterrar. Por que ele enterrou? Porque ele teve medo, desculpa e distração. Então, o que nós precisamos, né? Aí quando nós vemos isso aqui na sequência, né? O que o Senhor dele faz? Tira o talento dele e entrega
Entregue-no ao que tem 10. Olha só o que Deus faz ainda. Se você tem um talento aí na sua mão e você está enterrando, você está aí por conta de medo, de desculpa, de distrações, presta atenção nisso. Deus ele tira esse talento seu que você não está aplicando e vai dar para aquele que tem 10. Deus ele tira aquele talento que você não está aplicando e vai dar para aquele que tem 10. E ele não dá nem para aquele que multiplicou para 4, não. Ele deu para aquele que tem 10. No final ele fala: pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então a gente vê esse final aqui dessa história, é muito crítico. Nós vemos esse final dessa parábola, nós vemos que as consequências são muito severas, né? E Deus é justo, né? Não fica achando que Deus é injusto. Deus é justo, por isso mesmo. Né? Então, de repente você é aquela pessoa que está aí, que queria fazer tantas coisas na igreja, que queria dar a palavra certa para as pessoas na hora certa, que queria consolar as pessoas, que queria multiplicar seus talentos. Às vezes o talento já está na sua mão, ainda dá tempo de multiplicar, ainda dá tempo de aplicá-los. Começa onde você está. Você tem um vizinho, fala para o vizinho. Você tem sua família, fala para sua família. Você tem os colégios de trabalho, começa a aplicar coisas na vida dos seus colégios de trabalho. Não é só Bíblia que eu estou falando, né? Mas o conhecimento vem através do exemplo, né? As pessoas vão querer saber do seu Deus quando você começar a dar os exemplos na sua vida. Não é o contrário. Se você chegar lá e falar de Deus, se você só, Deus é isso, Deus é bom, né? Deus é amor, Jesus tem um plano de salvação. Se você chegar lá falando assim direto e elas olhar para a sua vida e ver, nossa, esse cara aqui não retém nenhum talento, ele não tem talento nenhum. Você acha que elas vão querer te ouvir? Não vai. Não vai, é o contrário. Você tem que começar a semear conhecimento na vida das pessoas. Por exemplo, na minha vida, eu gosto de dar aula, descobri isso já tem uns 10 anos. 10, 11 anos que eu descobri que eu gosto de dar aula. Antes na igreja, eu achava que o meu talento na igreja era cantar. Que é um talento que parece que todo mundo da igreja quer. Todo mundo quer cantar, todo mundo quer ser ministro de louvor, todo mundo quer tocar. Porque é bonito demais, é o ápice do louvor. Só que um dia eu estava lá em casa, né, lendo, orando, eu pensei comigo, gente, Deus me incomodou de uma forma tão grande que ele falou, não, eu quero que você ensine. Eu quero que você ensine. E eu ficava pensando assim, nossa, eu não tenho condições de ensinar, eu não tenho condições de falar. Olha só, eu não tenho coragem nem de abrir a boca. As pessoas que me conhecem bem mais antigamente, se me ver falando hoje, nem acreditam. As pessoas que me conhecem assim, da minha adolescência, se me ver falando hoje, nem acredito que sou eu, acho que é outra pessoa. Mas por quê? Porque eu fui atrás de aumentar minha capacidade. Às vezes por muito tempo eu não aumentei minha capacidade. Por um tempo eu aumentei, por um tempo eu não aumentei, a gente oscila muito. E nós perdemos muito tempo com isso. Nos últimos 3, 4 meses, Deus me incomodou novamente para aumentar minha capacidade. Hoje, isso é só um testemunho, né? Hoje eu tenho buscado, eu coloquei como objetivo desde o começo do ano, na verdade, ler a Bíblia, não no foco de ler a Bíblia no ano todo, né? Não, vamos ler a Bíblia o ano todo. Talvez até consiga, mas não é essa a meta. A intenção é ler a Bíblia todo dia, né? É ler a Bíblia de forma reflexiva, orar todo dia, estar na presença do Senhor todo dia. E além da Bíblia, buscar ler livros, né? Eu já estou há 4 meses, eu estou no 4º livro. Estou lendo livros, estou aumentando minha capacidade. E eu falo assim, nesses últimos 4 meses que eu li livros, né, sequencialmente, eu consegui remir o tempo. Eu consegui adquirir bastante conhecimento. E agora eu estou até indo mais além. Tem a Ana Cláudia lá em casa, ela até fala, nossa, você está exagerando, né? Porque todo dia você lê o livro, você lê a Bíblia, você lê o livro, você assiste o culto, você assiste a pregação, eu vou no carro agora ouvindo audiobook. Mas por quê? Porque eu estou atrás de aumentar a minha capacidade, para mim ter mais talento. Para quê? Para mim semear na vida das pessoas. Para mim poder semear na vida das pessoas. Muito bem. Guarde isso. Ele dá conforme a sua capacidade. Amém?
Vamos orar encerrando. Senhor, te agradecemos por esse domingo que estamos aqui, né, falando da Tua Palavra, compartilhando o Teu conhecimento, compartilhando o conhecimento das Tuas Escrituras, ou seja, a sabedoria divina, Pai. Abençoe cada vida que está me ouvindo agora, ou cada vida que vai me ouvir ainda, que o Senhor possa despertá-los para aumentar a sua capacidade, despertá-los para que Deus dê os talentos, despertá-los para que Deus use esses talentos, seja no teu reino, seja no seu trabalho, mas que seja tudo para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.